Bom dia, povo. Segunda-feira, dia 8 de junho, né? Última segunda-feira antes da abertura da Copa do Mundo. Ontem não tivemos por aqui por motivos de saúde, estive passando por um problema, questão também de ficar com a minha família. Mas hoje não poderia de gravar um vídeo falando sobre o corte de Wesley, né? O nosso lateral direito, talvez a melhor opção das laterais, sofreu o corte devido a uma lesão no amistoso contra o Egito, aos meados do primeiro tempo, né? E para o lugar dele foi convocado o Ederson. Dois pontos muito importantes desse fato. O primeiro que, como o Brasil tem dificuldade em formar laterais, né? Tanto direito quanto esquerdo. E precisamos entender qual que é o motivo disso. Fiz uma pesquisa aqui rápida, né? E pudemos perceber que dos 50 jogadores mais caros do mundo, apenas um joga na posição de lateral, que é o Hakimi, né? E talvez se a gente for aumentar nos 100 mais caros, vai entrar o Nuno Mendes. Mas isso mostra muito porque que o Brasil parou de formar laterais. É uma posição muito barata. A gente vai ver entre os zagueiros, a gente vai ver Cruzado 9, do Manchester City como um zagueiro caro. John Stones ainda do Manchester City é um zagueiro caro. Vitor Reis, aqui no Brasil, foi uma das vendas mais caras da história do Palmeiras, é um zagueiro. Mas laterais a gente não consegue formar, primeiramente por esse motivo. Não é uma posição que vai gerar lucro para os clubes brasileiros. Quando a gente olha para o nosso mercado interno, a gente vê que os laterais nossos é muito mais buscado nos países vizinhos, né? Por exemplo, o Flamengo buscou o Varela um Uruguai, o Palmeiras vai ter o Giai e o Piquerez, né? Um argentino e um Uruguai, respectivamente. Então é uma posição em que o Brasil escolheu muito mais buscar nos países vizinhos do que formar. É uma posição que hoje a Europa forma melhor que o Brasil. Então, nos últimos 20 anos, a gente vai ver muito mais um crescimento exponencial de formação de laterais lá na Europa, né? Por conta do modelo de jogo. São laterais que começam como meio-campistas e depois vai vindo para laterais. A gente pode ter um exemplo disso como o Lan, que foi o sentido oposto, né? Um lateral que virou meio-campista com o tempo. O Kimmich, que era um volante, virou um lateral direito, talvez um dos melhores dentro das seleções. E isso mostra um pouco o porquê o Brasil parou de formar laterais. Falando do Wesley de forma individual, pessoal, é um sentimento muito triste. É um menino que trabalhou muito por essa vaga, é um menino que evoluiu muito, sofreu muitas críticas no Flamengo quando ele estava aqui no futebol brasileiro. Tinha muitos valências ofensivos e talvez a maior crítica dele aqui no Brasil tenha sido a sua valência defensiva. Ele falhava muito defensivamente. Muitas vezes os treinadores do Flamengo usavam ele muito mais como um ala do que como um lateral, para proteger o lado dele direito ali, né? Então, muitas vezes ele foi utilizado como um ala, às vezes até como um ponta ali, pela direita, para aproveitar a sua maior valência, já que nenhum treinador conseguiu utilizar ele da forma correta defensivamente. Ele se transfere para Roma, um mercado, né, muito conhecido pela questão defensiva. Ele é utilizado nessa temporada muito como um lateral esquerdo e também aí vai muito como ala, né? Ele joga muito como ala esquerdo ali na Roma na temporada, vai muito bem nessa temporada, é verdade, mas na seleção ele estava começando a evoluir defensivamente. É um corte muito triste, porque dos nossos 4 laterais ele era o melhor, e isso com uma margem bem expressiva. Mas voltando os olhos para a seleção, Ederson é convocado para o lugar dele. Fica duas questões muito importantes. A primeira é que o Ancelotti não vê nenhum outro lateral direito com potencial ou com qualidade suficiente para jogar uma Copa do Mundo. E aí a gente vê que ele fez alguns testes, Vitinho, o Wanderson talvez poderia ser essa opção, mas está lesionado. O Militão seria utilizado como lateral direito, também se lesionou. Então é uma posição que já é carente e sofreu com alguns cortes. Então o Brasil vai para essa Copa do Mundo com o Danilo, o único lateral direito de origem, mas creio eu e toda a imprensa que o Ibañez vai ser utilizado nessa posição. Acho que o Ibañez vai ser
utilizado e muito bem utilizado. Acho que ele vai dar um apoio muito bem visto ali para o setor defensivo do lado direito. O que me preocupa é o quão vamos ficar dependentes dos extremos, né, pelos lados. Do Vini Júnior pelo lado esquerdo e talvez do Luiz Henrique, Paquetá ou Ryan pelo lado direito. Então acho que a gente vai ficar muito dependente disso, porque o Douglas Santos e o Alexandre não são laterais de muito apoio. Talvez o Douglas Santos um pouco mais, mas mesmo assim, quando comparado com o Ezra, a gente vai perder muito ofensivamente pelos lados, pelas laterais. O Ederson vem convocado, o Ederson faz algumas temporadas brilhantes e de muita regularidade, eu acho que essa é a palavra que define o Ederson. Ele é um jogador muito regular, erra muito pouco no Atalanta. Recentemente, né, essa última semana ele foi transferido, né, foi negociado com o Manchester United, então a gente vê que ele é um jogador muito bem quisto lá na Europa, vai jogar a Premier League na próxima temporada, e mostra que o Carlo Ancelotti vem corrigir um problema que nós já havíamos falado na convocação, que era pouca quantidade de meio-campistas. A gente estava com Fabinho, Danilo Santos, do Botafogo, o Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. E se a gente for considerar o Neymar, mesmo que ele não esteja treinando, mas o Neymar como meio-campista são só 6 de 26 jogadores. É uma quantidade muito baixa de meio-campista. Então o Ederson vem para preencher essa lacuna que a gente viu. Características dele vai muito de encontro com as características do Bruno Guimarães. Acho que é um volante, um segundo volante muito agressivo na parte ofensiva, pisa muito na área. Foi assim que ele se destacou aqui no futebol brasileiro e é assim que ele está destacando na Atalanta por algumas temporadas. É um volante que pisa muito na área, é um volante com bons números ofensivos, mas fica um alerta. Será que o Ancelotti não confiava suficientemente nos volantes reserva? Porque a gente teve um burburinho, né, e um hype muito grande no Danilo, e é merecido, porque ele é o melhor jogador hoje, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, mas o Ederson vem para essa concorrência. É bem verdade que ele é destro, né, enquanto o Danilo é canhoto, então o Ancelotti optou por essa convocação. O que vai impactar nessa seleção? Acho que vai impactar a questão das laterais, como havia falado. O Danilo vai ser titular? O Danilo vai apoiar? Acho que ele já não dá conta fisicamente de apoiar. Acho que ele já não vai entregar, não tem muito a entregar ofensivamente. Defensivamente é outra parada, é outra história. Mas defensivamente eu prefiro o Ibanez. O Ibanez vai entregar mais do que o Danilo, porque o Danilo ele sempre foi muito. Quando o Danilo surge no Santos em 2010, 2011, era muito mais pela questão ofensiva, né? Ele se transfere para a Europa, ele vai perdendo essa questão ofensiva, adquirindo essa valência defensiva, mas eu acho que o Ibanez tem a entregar muito mais num esquema, talvez com 3 zagueiros. Acho que ele vai poder utilizar mais os lados, sem os laterais. Ele vai ter que utilizar os lados. Acho que a seleção brasileira é uma seleção muito vertical pelas laterais. Acho que o jogo do Brasil precisa passar muito pelas laterais, porque não temos esses meias de criação para jogar ali na 10. Talvez a gente vai utilizar o Rafinha, que não vem fazendo bons jogos pela seleção, ou o Paquetá, mas no teste do último sábado contra o Egito, o Paquetá começa um pouco centralizado, mas com 10, 15 minutos do primeiro tempo ele já cai muito para o lado direito. Então, precisamos ficar de olho nisso. O que o Ancelotti pretende fazer agora com o corte do Wesley, porque a gente perde uma opção muito, muito exigida, né? Exigimos muito do Wesley nesses 2 amistosos. Estreia no sábado, 7 horas da noite, no MetLife Stadium, contra a seleção do Marrocos. Marrocos que empatou ontem contra a Noruega. A seleção marroquina também teve 2 cortes, o meia titular e Mazraoui. Mazraoui é 10 dias, então acredito que ele ainda não vai ser cortado. Acho que mantém lá na seleção. Um lateral esquerdo de muita qualidade. Mas ficar de olho nisso também. A seleção marroquina eu acho que vai brigar com o Brasil. Acho que vai ser o jogo mais difícil do Brasil, será esse, o primeiro jogo contra o Marrocos. E precisamos então ficar de olho nessa semana de treinos, se vai ter mais um corte. O Brasil sofreu muito com corte nessa Copa do Mundo. Talvez tenha sido a Copa do Mundo em que mais sofremos com cortes. A gente sofreu com o corte do Militão, sofremos com o corte
do Estevão. Agora estamos sofrendo com o corte do Wesley. Então, e aí a gente vai contar o Wanderson, que não era uma figurinha fixa, carimbada na Copa do Mundo, mas eu acho que seria convocado se estivesse em condições. Então, o Brasil sofre muito com esses cortes. Ficar de olho nisso também, na questão física da seleção, como vai chegar, porque a Copa do Mundo vai exigir muito fisicamente. Serão 8 jogos para aquelas duas seleções que chegarem à final. E o calor excessivo ali da América do Norte está vivendo. Então, ficar de olho nisso. Logo mais eu vou subir um vídeo também falando sobre o grupo do Brasil, sobre como eu enxergo cada seleção do grupo do Brasil, mais detalhado. E é isso. Então, o Wesley cortado, infelizmente, fica aqui a minha oração, né, pelo Wesley, que ele possa passar por esse momento, que deve ser muito difícil ser cortado de um sonho, né, sonho da Copa do Mundo. Então, fica esse nosso sentimento para o Wesley e uma boa sorte, uma boa Copa do Mundo para o Ederson. Acho que é merecida a convocação do Ederson, por tudo que ele fez nesse ciclo de 4 anos. Eu talvez teria convocado ele nessa lista principal, inicial de 26. Acho que a gente poderia ter tirado um atacante, aí eu acho que sairia o Martinelli, mesmo que ele entregue algo que apenas o Vini Júnior entrega, né? Que é ali o ataque pelo lado esquerdo. Mas eu acho que o Ederson merecia ter sido convocado entre os 26, mas agora acho que foi feita a justiça, mesmo, ainda que através de uma fatalidade. Então ficar de olho nisso. Qualquer momento a gente volta com mais algum vídeo falando sobre o grupo do Brasil e abraço.